Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia a todos, irmãos que estão participando dessa formação. Meu nome é Antônio Pereira, sou consagrado na comunidade de Aliança Shalom, com promessas definitivas, e participo da Escola de Formação Shalom. E hoje nós vamos falar de um tema que é essencial para a nossa vida de cristão, para a nossa vida de Shalons. Ok? Nós vamos falar de um dom do Espírito Santo, que é o dom do discernimento dos Espíritos. Este dom eu considero assim como ele é como o maestro de todos os dons. É assim que eu vejo, né, na minha simplicidade, né, eu vejo como um dom que organiza tudo, que coloca todos os outros dons no devido lugar na nossa vida. Ok, irmãos? Então nós vamos começar vendo aqui no livro de 1 Coríntios 12, quando ele fala para nós a respeito dos carismas e dos dons. 1 Coríntios 12, versículo 4, ele vem dizer o seguinte: há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito. A outro a fé pelo mesmo Espírito. A outro a graça de curar a doença no mesmo Espírito. A outro o dom dos milagres. A outro a profecia. A outro discernimento dos Espíritos, que é exatamente o que nós vamos falar agora, né? A outra, a variedade de línguas. A outra, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um conforme lhe apraz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, vamos começar aqui meditando um pouco sobre a questão de Deus nos dar esses dons, né? Qual a intenção de Deus? Qual é a vontade de Deus a nos presentear com esses dons? Em primeiro lugar, ele vem dizer aqui que a cada um é dado conforme lhe apraz. O Senhor concede a cada um de nós os dons do seu Espírito, vamos dizer assim, para a gente entender, né? Claro que um teólogo não falaria do modo como eu falo, né? Porque ele é mais aprofundado, ele conhece os termos teologais. Mas eu posso falar assim, que os dons, eles são como capacidades que Deus nos concede. São particularidades, capacidade de discernir no Espírito, que é o caso, nós vamos ver, a capacidade de orar em línguas, a capacidade de curar as pessoas por uma oração, a capacidade de fazer milagres, e por aí vai. A gente pode entender assim, vendo de uma forma grosseira, né? É uma capacidade, o dom do Espírito é uma capacidade que Deus generosamente, gratuitamente nos concede. Ok? E a cada um conforme ele lhe apraz. Não é por mérito, nenhum de nós, mas nem por capacidade de nenhum de nós, capacidade intelectual, de maneira nenhuma. É por vontade de Deus. Ok, meus queridos? Então, a primeira coisa que sabemos é isso, que o dom
É um presente de Deus, é gratuito e não depende da nossa capacidade nem dos nossos méritos. Ok? Bem explicado, né? Agora vamos mergulhar, vamos fazer um alerta em relação ao dom do discernimento dos espíritos. Vamos ver alguns pontos. Vamos ver, em primeiro lugar, vamos ver o que vem a ser o dom do discernimento dos espíritos. Depois nós vamos ver para que serve esse dom, qual a finalidade dele. Depois nós vamos ver também quais são os frutos que os dons dos espíritos nos concedem, o que eles nos trazem. Vamos ver as passagens bíblicas que fundamentam esses dons, ou que se referem a esses dons. Certo? Então vamos lá, vamos começar vendo aqui o que vem a ser o dom do discernimento dos espíritos. Né? O discernimento dos espíritos é o dom que nos faz perceber nos acontecimentos de nossa vida, no dia a dia, o que é de Deus, o que é coisa do mundo, o que é coisa da nossa vontade própria e o que é do maligno. Então, percebamos, vamos entender. Em todas as atitudes de nossa vida, todos os acontecimentos, todas as situações, nós temos que discernir. Isso aqui que eu estou resolvendo agora, vem de Deus? É uma vontade de Deus para a minha vida? Ou é a vontade própria minha? É só uma vontade própria minha? Ou talvez até uma tentação maligna? Entendeu? Então, nós temos que... O dom de discernimento dos espíritos, ele vem a ser isso. Essa capacidade de nós percebermos espiritualmente, nós temos essa sensibilidade de entendermos se aquilo que nós estamos resolvidos a fazer, ou aquilo que está acontecendo na nossa vida, se é da vontade de Deus. Porque o próprio São Paulo diz assim, o próprio São Paulo, ele fala, tudo te é permitido, mas nem tudo te convém. Olha só. Então, muitas vezes, meus queridos, na nossa vida, acontecem fatos na nossa vida que, na nossa limitada inteligência, nosso limitado discernimento espiritual, a gente pensa que é de Deus. Não, isso aqui é lícito, é de Deus. Mas que, no fundo, como o inimigo de Deus é muito sutil, e ele vai colocando as coisas de uma forma sorrateira, sutilmente, sem que a gente perceba, e de uma forma prazerosa. Então, nós vamos, como se diz, caindo na cilada. Caindo na cilada. Ingenuamente, não é porque nós queremos aderir às obras satânicas do mal. Não. Mas ingenuamente nós vamos caindo. E o dom do discernimento dos espíritos, ele vem ser essa capacidade, essa sensibilidade, essa graça que Deus nos dá de nós enxergarmos o que está por trás disso tudo. Então, como São Paulo diz, nem tudo que é lícito me é permitido. Nem tudo que é lícito me é permitido. O que pode ser permitido para outras pessoas, para o Pereira não é. Pereira, qual a minha condição? A minha condição dentro da igreja, eu sou um consagrado, um homem consagrado a Deus. Eu voluntariamente disse a Deus que eu não me pertenço mais, que eu pertenço a Ele, que minhas atitudes serão as atitudes que Deus teria, que Jesus teria, que Deus quer da minha vida. Ok? Então eu tenho que estar com esse dom muito aguçado na minha vida. Isso é que vem a ser o dom do discernimento dos Espíritos. Deu para entender, irmão? Ficou claro? Ou existe ainda alguma sombra de dúvida? Né? Mas eu creio que deu para entender. Né? Não vou estar repetindo o que eu já disse, né? Vai se tornar cansativo para vocês. Né? Segundo ponto, para que serve esse dom? Se esse dom ele me dá essa capacidade, essa sensibilidade, para que serve isso? Né? É para mim, vamos dizer assim, será que essa sensibilidade é para mim me vangloriar, para mim, como a gente costuma dizer aqui no Ceará, né? Para mim me mostrar diante dos irmãos, para dizer que eu sou o cara, que eu tenho esse dom de Deus, né, que me diferencia dos demais? Não. Para que serve? Para nos dar uma direção de vida, nos ensinar a andar nos caminhos do Senhor. Olha só. Né?
Então, o dom de discernimento do Espírito, ele nos mostra a direção a seguir nos acontecimentos. No dia a dia da nossa vida, nos acontecimentos. Ele nos ensina a andar nos caminhos do Senhor. E atenção, ele nos protege das ciladas do inimigo. Eu não acabei de falar atrás que o dom ele nos faz perceber o que é de Deus, o que é do inimigo e o que é vontade minha, do meu egoísmo. Né? Então, ele nos protege de nós mesmos, de estarmos centrados na nossa própria vontade. Né? Isso é terrível, quando nós nos centramos na nossa vontade. Também nos protege das insídias do Satanás, das ciladas que o Satanás vem armando ao longo da nossa vida, e ainda vai armar ao longo da nossa vida. A gente tem que perceber essas coisas. Né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem atual, bem de momento. Essa é a segunda vez que eu estou fazendo a pregação aqui, que eu estou tentando gravar essa pregação. Porque a primeira vez que eu tentei, agora, o telefone do nada, o meu celularzinho que eu estou gravando no celular, do nada ele apagou. Depois de 15 minutos que eu estava pregando aqui, ficou totalmente preto, apagou do nada, nunca tinha acontecido isso. E eu fiquei sem entender, aí eu pensei, não, eu parei aos 15 minutos, eu vou começar de onde eu parei, do ponto que eu parei. E peguei o celular, desliguei, liguei de novo. Quando eu fui tentar gravar, ele não gravou mais. Não gravou. Não teve quem fizesse ele gravar mais. O meu celular nunca tinha dado problema. E eu fui conversando aqui com minha esposa, e minha esposa é ministra de oração e aconselhamento, e então ela tem esse dom bem aguçado, né, do discernimento. E ela foi logo dizendo, é investida do Satanás, né? Porque você está, através da sua formação, várias pessoas serão formadas e passarão a andar nesses caminhos do Senhor através do dom de discernimento dos Espíritos. E aí nós fizemos um momento de oração, no coração, pedimos a Deus a proteção, pronto. No instante apareceu outro celular aqui, botei, estou aqui gravando em outro celular. E já pedi a Deus, e a São Miguel Arcanjo de Nossa Senhora, que não deixe mais o inimigo interferir nesse outro aparelhozinho aqui. Não deixe mais ele interferir para que eu possa concluir a formação. Né? Então, e também, além de nos dar direção de vida, nos ensinar os caminhos do Senhor, nos proteger das ciladas do inimigo, também essas capacidades, né, essas finalidades do dom de discernimento, também e principalmente, é para nós irmos em socorro dos nossos irmãos. Ok, irmão? Quantas pessoas cruzam o teu caminho, né, e contam coisas assim que às vezes você até acha que é legal ela viver aquilo, mas se você tiver esse dom aguçado no discernimento dos Espíritos, você vai perceber que por trás há toda um malefício na vida daquela pessoa. E quando nós vivenciamos esse dom na nossa vida, Deus mesmo providencia as pessoas cruzarem o nosso caminho necessitadas de uma direção espiritual, de uma palavra de direção espiritual. E essa palavra, ela precisa passar, veja bem o que eu vou dizer, a palavra de ciência, agora a palavra de sabedoria. Essa palavra que você vai proferir para os seus irmãos, atenção, ela precisa passar pelo crivo do dom do discernimento dos Espíritos. Você não pode estar por aí como Shalom, ou como cristão, ou como qualquer outra comunidade, saindo por aí dizendo palavra, essa é a palavra de Deus para você, essa é a palavra de Deus, essa é uma profecia, essa é uma palavra de ciência, essa é uma palavra de sabedoria. Você não pode estar fazendo isso sem que passe primeiro essas palavras pelo crivo, pela provação do dom do discernimento dos Espíritos. Perceberam como esse dom é o maestro? É o maestro, ele que dá a palavra final, ele que vai dizer, Pereira, não diga essa palavra para o irmão, achando que é a palavra de Deus, porque não é. Pereira, proclame, porque essa palavra vem do Espírito Santo. É o dom do discernimento que me dá essa garantia, essa autenticidade. Ok? Para mim e para você, para todos nós. Amém? Então já entendemos o que é o dom e para que serve. Tá certo? Vamos para frente, né? Como adquirir esse dom? Como é que eu vivencio esse dom na minha vida? Como é que ele vem a mim? Como é que eu me encontro com esse dom?
Vamos lá. Então nós vamos ver alguns pontos, como esse dom pode acontecer na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano de cristão, de Shalom ou de qualquer outra comunidade, né? de consagrado. Né? Na sua vida de consagrado. Como é que esse dom pode se tornar um cotidiano na sua vida de consagrado? Alguns pontos. Primeiro, você precisa saber que esse dom é um dom gratuito de Deus. Que ele não depende, de maneira nenhuma, ele não depende dos seus méritos pessoais. Não importa se você tenha curso de PhD em teologia, que você seja mestre em teologia, que você seja doutor em teologia, que você tenha feito cursos e cursos de teologia, de filosofia, de tantos cursos por aí, cursos bons, necessários, que nós precisamos para formar os nossos irmãos, mas o dom de discernimento do Espírito, ele não depende desses conhecimentos humanos, dessas capacidades intelectuais humanas, não, nem dos nossos méritos próprios. Ele é um dom gratuito de Deus. Ele vem porque Deus, nós não vimos em 1 Coríntios, Deus concede conforme lhe apraz. Deus concede gratuitamente a quem Ele quer, conforme Ele tem vontade. Não precisa eu ter esses cursos, essas formações, é bom, é ótimo, é uma formação humana, né, intelectual, que vai me ajudar muito na caminhada, e devemos perseguir isso. Né? Devemos ir atrás de formações humanas, sim. Né? Formações sadias, olhemos a fonte. Cuidado com as fontes aonde você está bebendo, o poço que você está bebendo. Como é que eu sei se o poço que eu estou bebendo é de Deus ou não é? Qual é o dom que vai me dizer? O dom de discernimento dos Espíritos. Ele cala no nosso coração, ele diz, é aí, Pereira, é aí. Quando não é, ele acende a luzinha vermelha e a sirene toca. Dá aquela inquietação, aquele desassossego, aquela coisa que você diz assim, meu Deus, eu não estou me sentindo bem. Já aconteceu de você estar fazendo algum curso, assim, que não seja, não estou falando em relação à igreja, mas no seu trabalho, né? Aconteceu, um tempo desse aconteceu muito. Hoje eu não sei se ainda está, porque eu já estou aposentado, né? Mas as empresas botar as pessoas para fazerem curso de autoconhecimento, e nessa linha, e alguns cursos que eu fui fazer, né, de filosofias orientais, né? As empresas colocam os empregados, e obrigam os empregados a fazer algumas, né? E alguns desses cursos que eu fui fazer me davam uma inquietação. Eu via que aquilo não vinha da igreja, que a doutrina da igreja, que aquilo não estava conforme a doutrina da nossa Santa Igreja. Não estava. Então o que é que me fazia sentir aquele desassossego, aquele incômodo, aquele mal-estar? O dom do discernimento dos Espíritos. Vocês estão entendendo? Como é do dia a dia? Como é útil para nós? Então nós vimos que não é por nossos méritos. Qual outro ponto que me ajuda a vivenciar esse dom na minha vida? A intimidade com Deus, meu irmão. A intimidade com Deus. Olha. Se você não tiver intimidade com Deus, não buscar essa intimidade com Deus, desista. Desista de encaminhar sua vida conforme a vontade de Deus. Porque nós temos que ser amigos de Deus. Deus só conduz, só dirige, só governa, só é o Senhor da vida de quem quer que Ele seja o Senhor. De quem se torna seu amigo. Infelizmente, quão poucas pessoas, né? Quão poucas pessoas. Santa Teresa d'Ávila tem uma história muito cômica dela, né? Que ela conta que no livro da vida, ela conta que ela já estava idosa, 60 e poucos anos, já cansada, estava doente, e Deus mandou ela ir fazer mais uma fundação numa cidade da Espanha. E ela foi de carroça, naquela época não tinha ônibus da Guanabara, né? Era carroças, estradas toda esburacada, e ela foi no meio do caminho, a roda da carroça caiu, ela se tacou no chão. Santa Teresa, já idosa, cansada, né, e doente ainda, né? Aí as irmãs e o pessoal lá que iam levando ela, o cocheiro e tal, correram para segurar ela. E as irmãs diziam, Maria Teresa, o que foi que houve? O que foi que houve? Aí Maria Teresa olhou e disse assim, pensou, né, disse para as irmãs, é assim que Deus trata os seus amigos, né? A Santa Teresa disse. E as irmãs ficaram assim, aí ela olhou para Deus, para o céu e disse, é por isso que tu tem tão poucos amigos, Senhor. Por isso que tu tem tão poucos amigos. Né?
Porque é esses acontecimentos da nossa vida, né? Mas vamos para frente, né? Mas a graça de Deus é muito maior, os benefícios de Deus, a maravilha, né? Eu teria que fazer outra pregação para falar disso. Mas a intimidade com Deus, ela é essencial, meus irmãos, ela é essencial para que não só o dom do discernimento, mas todos os dons, eles aflorem na nossa vida. Eles aflorem, eles transbordem na nossa palavra, no nosso olhar, no nosso ouvir, no nosso pegar. Entende? A palavra de sabedoria não é só uma palavra proferida pela boca. A palavra de sabedoria, ela pode ser um abraço. Ela pode ser um abraço. Uma vez eu dei um abraço na irmã, num retiro, e essa irmã, eu nunca vi na minha vida. E quando eu ia passando por ela, Deus disse, dê um abraço nessa irmã. Eu dei um abraço muito respeitoso, dei um abraço na irmã. E quando foi na hora do intervalo, a Bíblia foi aberta para testemunho, a irmã pegou o microfone e disse assim, meus irmãos, eu já ia me embora do retiro, eu fiz minha mala para ir embora, porque eu cheguei aqui, ninguém me acolhia, ninguém me deu atenção, eu sou de Salvador e vim para cá e ninguém me deu atenção, eu já ia pegar me embora, e quando eu saí do quarto para dizer ao coordenador do retiro que eu ia me embora, um de vocês, que eu não sei quem é, passou por mim e me deu um abraço, e eu senti que era Jesus me acolhendo. Está vendo, meus irmãos? Então esse abraço, que não foi uma palavra proferida pela boca, mas foi uma palavra de sabedoria que Deus me deu naquele instante de abraçar aquela irmã. Né? E aquilo disse para ela, fica, eu te amo. O Espírito Santo dizendo para ela. Né? Então, nós temos que adquirir essa intimidade com Deus. E não, como é que nós adquirimos essa intimidade com Deus, meus irmãos? É com vida de oração. É vida de oração. Sem vida de oração, nós não nos tornamos íntimos de Deus. Nós temos que ter esse momento exclusivo para Deus, o momento em que Deus mesmo vem nos formar, em que Deus vem nos falar. Diz um filósofo aí, a gente já escutou isso várias vezes, vários pregadores se referem a isso, mas diz um filósofo aí que para você se tornar amigo de uma pessoa, você tem que comer uma saca de sal com ela. Uma saca de 60 quilos de sal com essa pessoa. Imagina quanto tempo vai levar você na frente dessa pessoa comendo uma saca de sal. Pois então você tem que ter tempo para essa pessoa. E essa pessoa quem é? Jesus Cristo. Jesus Cristo, você tem que ter tempo para Jesus Cristo. Você tem um tempo, tem um local. Ok, meus queridos? O terceiro ponto para que esse dom seja conhecido nosso é estarmos em comunhão com o Senhor. Precisamos estar. Precisamos preparar o nosso coração. Estar em comunhão com Deus, meu querido, não é só dizer que, ei, Senhor, eu sou aqui, eu sou teu servo, eis-me aqui, faz de mim o que quiseres. Mas isso é importante, esse gesto exterior, essa proclamação. Mas é preciso as atitudes interiores, as disposições interiores. Precisamos preparar o nosso coração para receber Deus na nossa intimidade. Quando você receber uma visita na sua casa, o que acontece? Você não limpa a casa, às vezes a casa está desarmada, você corre, a toalha que está jogada em cima da cadeira na sala, você já corre, já joga dentro do baú, a cadeira que está lá no canto, você puxa e bota no lugar, e por aí, se a sala está suja, você corre atrás da vassoura. Não é verdade? Não é assim quando receber uma visita importante? E há alguém mais importante do que Deus na tua vida, meu querido e minha querida? Há alguém mais importante? Duvido. Né? Então nós precisamos preparar o nosso coração, limpar o nosso coração, purificar o nosso coração, os nossos sentidos. Os nossos sentidos. Esse é um assunto muito importante, ó, purificar os nossos sentidos. Como é que eu quero ser íntimo de Deus, meu irmão? Olha, escute bem o que eu vou dizer agora. Como é que eu quero ser íntimo de Deus? Quero vivenciar os seus carismas, quero ser agraciado pelos dons do Espírito Santo. Se os meus sentidos não são purificados diante de Deus, por exemplo, os meus ouvidos. Se eu passo o dia escutando coisas que não são de Deus, se eu vou para uma roda de escarnecedores aonde falam mal de Deus, aonde contam piadas imorais, né? Ou se eu assisto programas que não são condizentes com a minha situação de consagrado, ou se eu vou para a internet e começo a escutar músicas mundanas, de duplo sentido, subliminares. Então, meus irmãos, nós devemos ter cuidado com o que os nossos olhos veem,
os nossos ouvidos escutam e o que a nossa boca fala. Nós não podemos sair por aí falando tudo que se quer, tudo que vem à nossa mente. O mundo ele já é tão sobrecarregado, ele já é tão oprimido de palavras pesadas, palavras opressoras, né, pronunciadas pelo mundo na vida dos nossos irmãos, que a nossa boca não pode fazer parte dessa opressão. Pelo contrário, a nossa boca tem que contradizer. A nossa boca tem que ser sinal de bênção na vida dos nossos irmãos. Abençoarmos a vida dos nossos irmãos. Que coisa horrível quando você vê um pai e uma mãe dizer para o seu filho: esse menino não presta, esse menino, tu é burro, tu não sabe de nada, esse menino não vai ser nada na vida. Que coisa horrível. A vida já oprime tanto a vida daquela criança, que talvez já seja tão traumatizada, que não consegue ter uma habilidade mental favorável. E a mãe, ou o pai, ou qualquer outra pessoa, ainda coloca mais lenha na fogueira, né? Como poderia estar abençoando o seu filho. Está abençoando o seu filho. Né? Então, meus irmãos, nós vivemos uma luta, nós não podemos relaxar. Não podemos relaxar. Ontem, na minha oração pessoal, nesse momento de coronavírus, de angústia, dor, sofrimento, incerteza, insegurança, depressão, ontem Deus me dava uma palavra de ciência. E Deus me falava assim: o pecado é zona de conforto, enquanto a santidade é campo de batalha. Olha que palavra forte que Deus me deu. O pecado é zona de conforto, enquanto a santidade é campo de batalha. E é verdade, meu irmão. Vamos usar do dom do discernimento agora? Vamos fazer uma pequena oficinazinha aqui do discernimento. O que está acontecendo na humanidade hoje com essa pandemia aí? Por que Deus teria, vamos dizer, poder para não permitir para isso não acontecer? Claro que teria, obviamente. Deus é onipotente. Deus tudo pode. Né? Mas por que Deus está permitindo? Né? Então, usando o dom de discernimento dos Espíritos, eu penso que Deus está permitindo essa situação na nossa vida em vista dessa palavra de ciência que Ele me deu. Né? Que é o momento que nós vivemos no pecado, e conforme São Paulo diz lá em Romanos 6, 23, São Paulo diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Então, São Paulo fala isso para nós, lá em Romanos 6, 23. Então, hoje nós estamos vivendo o salário do pecado. Nós estamos recebendo a paga do pecado da humanidade. A humanidade tão pecadora que fazem os pobres sofrerem, os menos favorecidos sofrerem. É a paga do pecado que nós estamos vivendo. E Deus, é como se Deus, permitindo tudo o que está acontecendo, Deus estivesse dizendo: basta, basta. Aí Deus quer levantar um exército. Deus quer levantar um exército de servos, de homens e mulheres servos do Senhor, para acabar com essa... A maior pandemia, meu irmão, minha irmã, não é a coronavírus. A maior pandemia é o pecado. É o pecado que assola a humanidade até hoje. Nesses 2000 anos não foi inventada uma vacina entre os homens, não é? E tem a grande vacina, mas que nós precisamos aderir a ela, que é a salvação de Jesus. Essa é a única vacina. Já tentaram inventar mil coisas, né? Já vieram seitas, heresias, cismas, tentando inventar outros modismos, né? Mas só Jesus Cristo é a salvação. Então essa palavra que Deus me deu, o pecado é zona de conforto, enquanto a santidade é campo de batalha. É para nós, meu irmão. Deus está nos dando essa capacidade. Deus quer, outro ponto aqui, que Deus fala para nós, Deus deseja que nós sejamos instrumentos de Deus para a igreja e para os irmãos. Deus quer nos fazer partícipes do seu exército. Por quê?
para que nós sejamos instrumentos de Deus, sejamos soldados de Deus para os nossos irmãos, para proteger os nossos irmãos, para a igreja, a serviço da igreja. Estejamos dispostos a renunciar a tudo que nos afasta de Deus na nossa vida cotidiana. A tudo, a tudo, a tudo. Tudo que nos afasta de Deus, nós devemos renunciar para termos o nosso coração purificado e aberto, e íntimo de Deus. Aí sim, esse dom do discernimento, assim como todos os outros dons, irão aflorar na nossa vida, irão se tornar um lugar comum, uma coisa cotidiana, uma coisa normal na nossa vida. Outro ponto que Deus nos dá aqui para nós purificarmos o nosso coração e vivermos essa intimidade com Deus, é nós reconhecermos que somos servos humildes e não orgulhosos, e não donos da nossa capacidade, da nossa vida, né? Mas somos servos humildes, irmãos, servos humildes. Vamos ser cá entre nós, né? Entre nós dois aqui, entre nós dois, né? Dois servinhos de Deus aqui. Você se acha alguma coisa realmente assim? Você se acha que tem, que é assim, vamos falar, né, no cotidiano, você se acha que é muito capacitado? Eu digo Pereira, né? Pereira, eu posso me achar que eu sou muito capacitado, só porque eu estou aqui diante de uma câmera pregando para você e algumas pessoas vão ouvir, eu posso me achar que sou alguma coisa? Não, meu irmão, não. Porque no dia que Deus quiser, Deus tira essa capacidade. Assim como Ele me deu esse dom, essa graça de pregar a palavra. Deixa eu te partilhar uma coisa com você aqui. Quando eu cheguei na comunidade Shalom, em 1994, eu era gago, meu irmão. Eu era gago. Eu não conseguia pronunciar as palavras direitas, né? Então, Deus me curou, simplesmente. Pelo dom de cura, dom do Espírito Santo, Deus me curou. E hoje, há muitos anos que eu sou pregador da palavra, e graças a Deus consigo pronunciar bem as palavras, né? Então, se eu for me tornar uma pessoa orgulhosa, né? Claro, todos nós carregamos uma porção de orgulho dentro de nós, né? Um nível de orgulho. Eu tenho os meus orgulhos, dos quais eu renuncio todo dia, eu não quero, mas eles teimam em ficar, né? Pela minha fragilidade, pelo meu pecado. Mas se eu deixar aflorar na minha vida esse dom do orgulho, com certeza um dia Deus tira o dom da pregação de mim, porque eu digo, não, eu vou tirar esse dom desse rapaz aqui, senão ele vai se perder. Ok, meus queridos? Está dando para entender, não tá? Então nós vamos passar para outro ponto agora. Quase o último ponto, né? Quais são os frutos? Para que Deus me deu esse dom do discernimento dos espíritos? Para que Deus quer me dar esse dom do discernimento dos espíritos? Qual a finalidade? Vamos lá. Esse dom, ele nos transforma em servos, servos fiéis, servos obedientes, servos maduros. Esse dom, ele vai de encontro à nossa imaturidade humana e à nossa imaturidade espiritual. O dom, ele nos ajuda juntamente com os outros. Os dons, ele funcionam em conjunto, um atrelado ao outro. E o dom do discernimento, para mim, é o dom que conduz, né, o maestro, que ordena, né? Então, eles nos levam até uma maturidade humana e espiritual. Quantas atitudes do nosso passado que nós tomamos hoje pelo dom do discernimento do Espírito, nós teríamos outra postura, nossas atitudes seriam outras. E jamais faríamos o que fizemos. Não é verdade? Se lembra aí de algumas coisas que você se envergonha de ter feito na sua vida, e que se você tivesse esse dom do Espírito Santo, do discernimento íntimo de você, o Espírito Santo íntimo, você não teria enveredado por essa vereda aí, né? Mas teria agido conforme esse servo fiel, esse servo obediente, esse servo maduro, que esse dom vai fazer acontecer em você, né? E através disso, Deus vai nos fazer instrumentos para salvar as almas. Olha que responsabilidade, irmão. Instrumento
para salvar as almas. Que tem uma palavra que o Moisés, o fundador da comunidade Shalom, não cansa, não cansa, não cansa. Ele é a minha Nogueira, o fundador e a cofundadora, não cansam de dizer, que se chama evangelização. Eles costumam dizer que nós nascemos para evangelizar. Essa é a finalidade última da nossa vida, né? Salvar as almas em Deus. Partilha com o irmão do lado aí, é sobre a evangelização. Você tem evangelizado as pessoas? Você tem saído de si mesmo? Você tem usado os carismas do Espírito Santo para ir até aquele irmão? Você tem pedido o dom do discernimento a Deus de como você deve se aproximar daquele irmão? Qual o método que você vai utilizar? Qual a palavra? Qual a postura? Enfim, como é que você vai fazer para se aproximar daquele irmão? Partilha aí com o irmão que está do teu lado. Vamos continuar, meus irmãos, né? Vocês estão entendendo a formação, meus queridos? Tá dando para entender? Ok? Estou intercedendo aqui para que você esteja entendendo, certo? Outro fruto do Espírito, do dom do Espírito Santo, do dom do discernimento dos Espíritos, ele nos tira do mundanismo. Ele nos tira do espírito do mundo. Por quê? Porque ele mostra, ele clareia, ele joga luz sobre a obscuridade, ele joga luz sobre a treva. Então aquilo que nós não estávamos enxergando, né, aquele emprego, Deus está me falando agora, uma palavra de ciências, que o homem entre nós que está ouvindo essa formação, você está no emprego recente e você entrou no emprego com um pensamento. E agora esse emprego está te roubando de Deus. Você começa a olhar para dentro de si, você começa a perceber as percas que você já teve, do que os conceitos sagrados que você tinha dentro de você, você começou a abrir mão por causa da imposição do emprego, da imposição do seu trabalho, né? Então, Deus está alertando a você agora. Então, o dom do discernimento dos Espíritos, ele te mostra, meu irmão, e a todos nós, aonde está a treva. Ele clareia a treva, ele joga luz sobre o que é treva na nossa vida. Essa é mais um fruto do dom do discernimento dos Espíritos. E através dessa luz, que é a própria luz do Espírito, que é o próprio Espírito Santo de Deus, através dessa luz, nós temos a possibilidade de renunciar a tudo e qualquer coisa que nos afasta de Deus. Outro fruto do Espírito, ele nos capacita para a batalha espiritual. Tá? Ele vai nos preparando. Assim como o exército prepara o seu soldado, tem uns treinamentos, né? Eu sou militar da aeronáutica, eu sou militar da aeronáutica, eu estou aposentado. A gente chama, está na reserva. Eu já estou na reserva da aeronáutica, né? Mas a vida inteira dentro da aeronáutica, nós somos treinados para as batalhas. Fomos treinados. Tinha uns momentos que tinha um treino, treino com armas, treino com várias coisas militares, né? Tudo bem. Ok? Então nós éramos treinados. Passo a passo. Então, o dom do discernimento do Espírito, ele vai preparando você passo a passo. Passo a passo, tá? Espírito Santo, como é que eu devo agir no meu trabalho? Ele vai dar esse passo com você. Vai dizer, olha, você tem que fazer isso. Espírito Santo, tem aquela pessoa que é tão difícil, que não quer saber de Deus. Como é que eu devo fazer? Aí o Espírito Santo, através do dom do discernimento do Espírito, vai dizer assim, vá, se aproxime dele, faça assim, dessa forma, leve essa palavra, aí dá até a palavra. Ele dá até o versículo. Né? Os irmãos do Ministério de Oração e Aconselhamento que o digam, que são muito beneficiados com esse passo a passo do Espírito Santo. Ele capacita, ele nos capacita, nos dá a força, a capacidade, a inteligência para a batalha espiritual. Outro dom do Espírito Santo, né, outro fruto do Espírito Santo, é que Deus se utiliza de você para tirar as almas das trevas, a começar pela sua. Eu já falei um pouco sobre isso, né? Mas só dando um toque aqui.
esse dom do discernimento dos espíritos, ele te capacita a você ir até aquela pessoa e tirar ela da treva. Imagina, meus queridos, quantas pessoas. É tão bom, né? Assim, eu e os outros pregadores que são assim, a gente vai. Termina a gente ficando bem conhecido na comunidade, porque a gente vai pregando por aí, as pessoas vão conhecendo mais a gente, não é? Então, eu acho muito bom, muito gratificante, alegra o meu coração. Quando eu passo num canto, a pessoa diz assim: Pereira, um dia você pregou no meu canto. Tem gente que diz assim: no meu seminário, que foi há 15 anos atrás, você disse uma palavra que até hoje eu carrego comigo. É tão bom, meu irmão, é tão bom. Por quê? Porque é um dom do Espírito. Por que, que essa pessoa carrega essa palavra há 15 anos? Como um dia um irmãozinho consagrado. Né? Aliás, uma irmã consagrada chegou para mim e disse: olha, há 15 anos atrás você pregou no meu seminário e você disse a palavra assim, 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 assim. E até hoje essa palavra é direção de vida para mim. Quem foi que deu essa palavra, meu irmão? Eu nem conhecia essa irmãzinha. Né? Quem foi que teve a ideia de dar essa palavra? Espírito Santo de Deus. Né? Então o dom do discernimento ele nos capacita, gente, ele nos capacita a nós irmos em auxílio desses irmãos, com palavra de ciência, com palavra de sabedoria. Agora, como eu disse no começo e repito, volto a repetir, né? Toda essa palavra tem que passar pelo crivo do discernimento dos Espíritos. Ok? E atenção, Deus vai colocar muita gente no seu caminho para que você possa ter palavras para essa pessoa. Não se torne um mudo diante das palavras que Deus quer que você profira. Não se torne um mudo. Ok, meus queridos? Deixe Deus se utilizar das suas capacidades humanas, da sua inteligência, da sua vontade, da sua memória, da sua afetividade, da sua sexualidade, da sua imaginação, do seu corpo, das suas mãos, da sua boca, do seu ouvido, dos seus olhos. Tudo. Deixe Deus se utilizar para salvar as almas que estão precisando. Ok? Outro dom do Espírito Santo. Né? Outro fruto do dom do Espírito Santo, do dom de discernimento do Espírito Santo. Ele entroniza no nosso coração. E por entronizar no nosso coração, nós saímos transbordando. Ele entroniza o shalom do Pai. A paz de Deus. A paz. Quando a gente vai se tornando íntimo de dom, essa paz vai se apostando da nossa vida, do nosso coração. Ela vai fazendo morada em nós, vai fazendo morada. E nós vamos percebendo assim, como eu poderia dizer assim, né? Como que claro que não é isso, né? É hipotético aquilo que eu vou falar, mas é como uma onda assim, que vai tomando conta da gente, né? E a gente vai sentindo aquela paz. E é de tal forma que isso acontece que essa paz ela vai transbordando na nossa vida. Ela vai se refletindo. Nós passamos a ser transmissores da paz. Transmissores da paz. Nós passamos a refletir essa paz de Deus, esse shalom do Pai. Né? As pessoas que vão entrando em contato com a gente não precisa nem estar próximo, até porque esse tempo agora é 2 metros de distância. Né? Mas não precisa estar próximo. Né? Eu me recordo de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, ele conta no livro dele, o livro da vida, Irmão de Assis, perdão, o livro da vida é Santa Teresa, do Irmão de Assis. Ele diz que chamou o Frei Leão para ir passear, para ir evangelizar, e o Frei Leão foi evangelizar com ele, rodaram a cidade de Assis toda, a pracinha, e voltaram para Porciúncula. E o Frei Leão perguntou: Pai Francisco, o senhor não chamou para a gente evangelizar? Como é que nós já estamos voltando para Porciúncula e não abrimos a boca? Eu disse: meu filho, meu caro filho, aquele jeitão dele, né? Jeitinho dele, bem dócil, né? Meu amado filho, nós já evangelizamos com a nossa vida. Ao passarmos, as pessoas diziam: ali vão 2 homens de Deus. Por quê? Por que isso? Porque eles refletiam essa paz de Deus. Eles não precisavam abrir a boca. Eles não precisavam fazer nada. A presença dele impunha a presença de Deus. Refletia a presença de Deus na vida dos irmãos. A propósito, meu querido e minha querida,
você reflete a presença de Deus, você é reflexo da presença de Deus na sua casa, apesar dos pesares, apesar das contradições que há, que é normal que haja numa família, né, que acontece, aliás, não diria normal, mas é cotidiano que acontece na família, as contradições, mas você é reflexo. Eu me recordo que no quartel, quando eu estava nativa, quando eu me converti, eu era das farras, né, eu vivia bebendo, eu vivia no adultério, eu vivia bebendo cachaça e ficava embriagado e tal, aquela coisa. Eu bebia muito, 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 muito. Quando eu me converti, né, em 94 eu cheguei na comunidade Shalom, bêbado, e me converti. Aí no quartel, quando as pessoas, os colegas de trabalho, me viam ali e diziam, rapaz, o que é que tá acontecendo? Pensavam, né, o que é que está acontecendo com o Pereira? Aí faziam um pouco, diziam piada, falavam mal, né, contavam piada imoral para ver qual era a minha reação, os companheiros de trabalho, né? Mas quando tinha um deles passando por uma situação difícil, conflitante na sua vida, que ele não tinha perdido o controle daquela situação, ele me chamava, particular. Pereira, eu quero falar contigo. E era aquele mesmo que me escarnecia, que contava piada imoral, que dizia coisa comigo, mas me chamava e dizia, meu irmão, eu estou passando por essa situação. Aí eu rezava por ele, botava a mão na cabeça dele, rezava. E tinha deles que no final ele dizia assim, meu irmão, não diz para ninguém que eu te procurei não, viu? Tá certo, não tem problema. Mas por que ele me chamava? Porque eu estava, meio apesar da minha fraqueza, da minha debilidade, dos meus pecados, mas por uma graça desse dom do Espírito Santo, eu refletia o amor de Deus para eles. Eu era diferente, eu era o sinal de contradição que o Papa João Paulo, São João Paulo II, tanto falava, e fala ainda, né? Porque o Papa João Paulo II nunca vai parar de falar, nunca vai parar, suas palavras são de eternidade. Então, ele fala muito, né? Sinal de contradição. Eu era sinal de contradição dentro do quartel. E você, meu querido, você é sinal de contradição? Você reflete esse amor de Deus? Outro fruto do dom do Espírito Santo, do discernimento dos Espíritos, ele nos dá coragem para enfrentar os problemas que são maiores do que nós. Por quê? Porque quando um problema é maior do que nós, não sabemos o que fazer. Não sabemos. Ficamos perdidos, mãos atadas. Não sabemos o que fazer. E o dom do discernimento do Espírito, ele vai nos dizer exatamente o que devemos fazer. Isso nos dá segurança. Isso nos dá coragem. Coragem, irmão. Eu venci o mundo de Jesus. Eu venci o mundo. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Eu venci o mundo. Deus quer que você vença. E você já é um vencedor, meu querido. Só você não sabe, perdão. Só você não sabe ainda que é um vencedor, mas Deus está te falando agora. Você é o vencedor. Você é o vencedor. Você que ontem foi humilhado. Você se lembra de ontem você ter sido humilhado? Você se lembra como você foi escarnecido? Entendeu? Você se lembra como você chorou? Como você se sentiu um nada, um ninguém? E quem foi essa pessoa que você acha tão importante, disse, lhe humilhou? Não é? Existe uma pessoa mais importante do que ela, muito infinitamente mais importante do que ela, Jesus Cristo. E ele te diz, você venceu o mundo em mim, e eu te amo. Eu tenho amor de compaixão por você. Eu tenho amor de apaixonamento por você. Deus te disse essa palavra para você, meu querido e minha querida. Se aposse dessa palavra, se aposse. Tenha a sua vida transformada. Deixa Deus transformar a tua vida. Não seja mais teimoso. Não, como a gente diz no Ceará, não seja mais cabeça dura. Não seja mais. Deixa Deus. Será que já não basta? Eu sei onde Deus foi me buscar. Você sabe onde Deus foi me buscar. Será que já não basta? Será que não está na hora de dizer, Senhor, me entrego. Não resisto mais. Não resisto mais. Okay? Outro fruto do... Estou acabando já no último, né? O último fruto do Espírito Santo. Esse, assim, é sensacional. Sensacional, sensacional. Esses dons do Espírito Santo, especialmente o dom maestro, o dom do discernimento dos Espíritos, ele nos dá a alegria e a felicidade de sermos contados entre os filhos de Deus, entre os servos do Senhor. Olha que maravilha. Como é bom, meu irmão, você acordar o dia
e você dizer assim, meu Deus, eu sou amado por Deus. Eu sou amado por Deus. Como é bom a gente ter essa convicção, como é bom a gente ter essa certeza de que nós somos contados, que Deus conta comigo, que eu estou no meio daqueles de Deus, daqueles para quem ele subiu nessa cruz. Ele subiu por todos, mas alguns não querem abraçar essa graça que dá salvação. Né? E ele subiu essa cruz por mim, por você. E nós podemos ser contados entre aqueles que dizem, Senhor, eu quero, Senhor, a tua salvação. Mãezinha, me ajuda, minha mãe. Me ajuda, minha mãe, a acolher essa salvação de Jesus, a viver como salvo. A viver como salvo. Ok, meus queridos? Então, o tempo já passou, ainda teria alguns pontos para falar, mas já chega, né? Tá bom, é muita coisa. Então, eu vou deixar só uma passagem para você, que eu gostaria de falar, mas o tempo já não dá. 1 Samuel 3, de 1 a 10. Essa passagem fala exatamente do discernimento dos espíritos. Quando Eli, o profeta Eli, ele cuida de um jovem chamado Samuel, e o jovem Samuel vai morar com Eli, lá no templo. E ao dormir, à noite, o jovem Samuel escuta um chamado. Samuel, ele corre, se levanta, vai lá onde está deitado Eli, o profeta Eli, já velho, idoso, cansado, e diz, você me chamou, Eli? Você me chamou, profeta? Ele, não te chamei, vai dormir. Aí ele vai de novo. Aí acontece a segunda vez. Aí ele vai dormir. Acontece a terceira vez. Quando acontece a terceira vez, Eli, pelo dom do discernimento dos espíritos, ele percebe que é Deus falando com o jovem Samuel. E ele diz, meu filho, é Deus que está falando, é o Senhor que te chama. Volta para a tua cama. E quando ele disser, Samuel, você diz, eis-me aqui, Senhor. E Deus vai te dar uma direção de vida. Olha, essa passagem, ela mostra tudo que eu acabei de falar agora. Né? E assim aconteceu com o jovem Samuel. E aí, a vida de Samuel foi uma vida de serva de Deus, e com ele aconteceram todos esses frutos que eu acabei de citar aqui. Amém, meus irmãos? Então vamos encerrar agradecendo ao Senhor. Né? Senhor, eu quero te louvar e agradecer por essa graça dessa formação. Muito obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo vem sobre nós, Senhor, e nos levanta e nos bota para frente, Senhor, e nos torna Teus servos fiéis, Teus servos capacitados, Senhor, capacitados. A irmos em socorro aos nossos irmãos que estão sofrendo nesse tempo tão difícil da nossa vida, Senhor. Nós Te louvamos, agradecemos, bendizemos. Pedindo a nossa Mãezinha Santíssima, Mãezinha, muito obrigado, porque Mãezinha, Tu és a serva fiel, Tu és a mulher que nos dá o maior exemplo de discernimento dos Espíritos quando Tu deu o Teu fiat a Deus. Quando Tu, naquele momento que o anjo chegou para Ti e te chamou, te convidou, Tu disse, eis aqui a serva do Senhor. Porque Tu discerniu pelo Espírito Santo que habita em você que quem estava falando com você era um mensageiro de Deus. Muito obrigado, Mãezinha. Nós queremos louvar e agradecer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Santa Teresa d'Ávila, São Francisco, São João da Cruz, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.